Pessoal, tudo bem com vocês? A gravação que eu estou fazendo é basicamente uma apresentação da atividade 1 disciplina, né? Elaboração e avaliação de projetos turísticos, né? Do curso de Bacharelado em Turismo e SEAD. Eu resolvi essa apresentação e gravar os 3 conteúdos que tem como base fundamental para a disciplina, fazer com que você lembre alguns conteúdos que foram estudados em outras disciplinas, que tem como base, né, e fundamenta uma das atividades que vocês poderão fazer, que vocês deverão fazer com base em pesquisas de projetos turísticos. Na verdade, eu não vou incluir a apresentação em PowerPoint, a matéria estará disponível, né, para vocês na versão em PDF, vocês fazem um acompanhamento no arquivo em PDF nesse vídeo, que será explicado alguns pais para vocês com relação ao conteúdo. E, além disso, tem um material de apoio que eu vou encaminhar para vocês também. E também, qualquer dúvida com relação ao conteúdo, vocês podem me procurar via institucional, estarei à disposição. O primeiro conteúdo, na verdade, eu tenho 2 pontos interessantes, que é sobre a questão da oferta turística e demanda turística. Demanda e destinos turísticos, né? A gente precisa entender, lembrar, na verdade, o que é oferta turística, o que é demanda turística, o que, de fato, é destino turístico, como identificar um destino turístico para poder compor essa ideia de projeto turístico, né, que a gente precisa entender nesse momento. E aí, a oferta turística, logo de forma inicial, o próprio Mãe Panusso Neto falam que a oferta turística é, na verdade, o resultado de todos os bens que estão à disposição dos consumidores turísticos, né? Que todos esses bens e serviços, eles estão disponíveis nos próprios destinos turísticos também. Que é preciso entender que a oferta, ela precisa estar direcionada por um preço, valor razoável, por um determinado tempo também, né, o período, seja na alta estação, baixa estação, então, ela é constantemente direcionada devido à questão de valor de mercado e que é, na verdade, consequência do que esses bens e esses serviços podem oferecer para essas pessoas que visitam, né, ou esses turistas ou visitantes que passam a chegar a esses locais, esses destinos turísticos. Então, a oferta é um apanhado, um conjunto de todos os bens e serviços turísticos ou não, mas que fazem parte, né, da oferta também, estarão ali disponíveis para os consumidores, nesse caso, turistas. A questão, a própria definição do que é oferta turística, a gente precisa entender que existem categorias que classificam a oferta turística. E aí, eu até coloquei no material para vocês que a categoria, a oferta turística se classifica em 3 tópicos interessantes, né, em 3 divisões. A gente tem a oferta turística que vai direcionar os atrativos turísticos, né, que aí a gente pode entender que é todo lugar, objeto, ou acontecimento de interesse turístico que motiva, né, o deslocamento desses grupos humanos, né, esses turistas, para conhecê-los. Então, tudo que atrai os turistas é denominado de atrativo turístico. E aí a gente pode exemplificar atrativos naturais, histórias culturais, manifestações artísticas ou populares, realizações técnicas ou científicas. Posso dar mais exemplos ainda, né? Com relação à questão de atrativos naturais, praias, né? Que dão um atrativo, se torna um atrativo turístico também. Histórias culturais, a gente pode falar de centro histórico, né? Ou de museus, né? Centros culturais também se torna um atrativo turístico dentro de uma cidade, de um destino turístico também, e faz parte da oferta turística de um determinado lugar. Manifestações culturais, a gente pode compreender que seja, por exemplo, celebrações religiosas que acontecem em um determinado período do ano, em um determinado local, e que atrai pessoas, né, a se deslocar de um determinado lugar para o outro para poder participar, né, conhecer também essa manifestação cultural. O de Natal é um exemplo disso, né, o de Canidé, no Ceará, também é um exemplo disso, né, que as pessoas elas saem de um determinado
lugar por conta daquele atrativo, né, seja religioso ou não, mas isso se torna um atrativo turístico também. E as ações técnicas científicas, eventos, né, em geral, eventos científicos ou outros eventos que voltados para a questão outras áreas de formação, que também se tornam atrativos, como desse deslocamento de pessoas de um lugar para o outro, devido a um determinado tipo de atrativo que está vinculado ou vai estar associado a um determinado local. Outra categoria que faz parte da oferta turística, os serviços de equipamento turístico, e aí a gente tem os conjuntos de edificações, de instalações e serviços disponíveis ao desenvolvimento, indispensáveis, né, ao desenvolvimento da atividade turística. Aí a gente fala de serviços, equipamentos turísticos, como meio de hospedagem, transporte, alimentação, né, essa infinidade de serviços que compõem esses equipamentos que compõem, né, a oferta turística também, né? Tudo que está disponível para os visitantes, para os turistas e também para a comunidade local faz parte da oferta também. E, por fim, a infraestrutura de apoio turístico, que vai nos remeter a um conjunto de obras, instalações, a estrutura que tem como base a estrutura física, e que pode, sim, criar condições para o desenvolvimento de uma unidade turística. A gente vai falar de sistemas de transporte, energia elétrica, rede de esgoto, serviço de abastecimento de água, sistema de comunicação, entre outros. E a gente fala de uma infraestrutura de apoio que vai estar dividida em infraestrutura básica e infraestrutura turística. E isso faz parte da oferta turística. A infraestrutura básica é tudo que compõe essa estrutura que vai fornecer uma base para o desenvolvimento da cidade também. E aí nos remete ao desenvolvimento local e a vivência, né, a manutenção daquela cidade. E aí a gente pode falar que ela está direcionada também para a comunidade e para os visitantes. Então, uma cidade precisa de energia elétrica, uma cidade ela precisa de um sistema de transporte, uma cidade ela precisa de uma rede de esgoto. Isso tudo influencia a vivência e o desenvolvimento da cidade, tanto para as pessoas que residem quanto para os visitantes. Eles precisam dessa infraestrutura básica, né, de apoio, que vai direcionar, consequentemente, a infraestrutura turística também. Isso faz parte da oferta turística. As categorias na qual eu falei aqui são os atrativos turísticos, são os serviços e equipamentos turísticos e a infraestrutura de apoio turístico que faz parte da oferta turística. A gente vai falar dessas categorias também. A gente precisa compreender que um produto turístico, né, que é o produto é o que aquele local, aquela cidade, aquele destino, na verdade, turístico tem a oferecer para quem conhece, para quem quer conhecer, para quem visita naquele local, ele nada mais é do que a soma, né, dos atrativos, das facilidades e da acessibilidade também. Então, um destino turístico, produto turístico, ser realmente viável no mercado, né, eu falo mercado turístico, né, o mercado na qual ele tem ali que se movimentar e promover aquele local, né, fazer com que esse destino passe a ter um reconhecimento, um produto para mostrar no mercado. Esse produto turístico ele precisa ser um somatório dos atrativos, das facilidades, da acessibilidade, para poder realmente ter esse retorno, né, desse retorno que é essa questão econômica também, que é viável, né, que faz com que aquele destino turístico possa se desenvolver. A onda turística nada mais é do que a própria fala, né, em seu livro, que é a quantidade de produtos ou serviços que as pessoas estão dispostas a comprar de acordo com um determinado preço desse produto ou serviço, né? Então, de fato, a definição em que ele vai refletir acerca dessa quantidade, né? A partir de qual valor as pessoas elas poderão pagar por aquele determinado produto ou serviço. Então, na verdade, a procura, né? Então,
é uma quantidade que a gente vai encontrar de um determinado produto turístico, de um determinado serviço, mas que isso está direcionado a um determinado valor. Então, essas pessoas, né, esses turistas, consumidores, pagam determinado valor por determinado tipo de serviço. Isso precisa estar claro, né? A qualidade, principalmente a qualidade desse produto, desse serviço também. Então, na verdade, essa somatória entre qualidade e preço para poder realmente se tornar um serviço, um produto viável e que favoreça essa demanda, né, que são essas pessoas. Quando a gente vai falar de demanda turística, é importante a gente entender que são necessários algumas questões para poder identificar esse tipo, né, de demanda turística, essas pessoas, na verdade, né, quem são esses consumidores-alvo. E aí a gente precisa compreender que para haver uma demanda turística potencial, né, ou uma demanda que vá, de fato, favorecer ou desenvolver determinado produto, né, em um destino turístico, é preciso a gente compreender quem são essas pessoas, né, e aí a gente precisa entender também, ou identificar, né, o local de residência dos turistas, né, potenciais, quem são essas pessoas que frequentam, que querem conhecer, ou que retornam, né, a um determinado destino turístico, qual o perfil sociodemográfico desses turistas, aí a gente vai falar de idade, escolaridade, né, isso tudo também influencia e em primeiro momento destino turístico e ao retorno também do destino turístico, isso vai esse retorno, né? Esse fio socioeconômico, né? Questão de níveis de renda, profissão, né? Como falei, escolaridade, isso tudo vai influenciar. A motivação das viagens, né? O que motivou essas pessoas a conhecer esse destino turístico, e tudo vai fazer parte da demanda turística também. Por isso que é interessante a gente conhecer quem é essas pessoas que fazem parte da demanda, né? Quem são essas pessoas, né? Qual perfil socioeconômico, perfil demográfico, né? Isso é essencial para poder entender e poder propor um produto turístico, né? E possivelmente um destino turístico também, né? Dentro desse um produto dentro de um destino turístico. A gente precisa conhecer quem é o público-alvo, quem são essas pessoas. O que motivou as pessoas a viajarem no local, os meios de transporte utilizados no local também conhecido nesse consumo, né? Locais de compra de produtos turísticos, é interessante entender melhor como é o desenvolvimento da cidade, a questão econômica, comercial, que acaba atraindo o fluxo de turistas também, quais os hábitos de consumo no próprio destino turístico, quais os fatores de decisão e de compra, na compra dos produtos turísticos, identificar esses hábitos de consumo logo, para poder possíveis inovações desses produtos turísticos é essencial. Qual a época, né, de consumo desses produtos turísticos? Por que eu falo qual época? Porque existe um período sazonal, né, e a gente tem período em que tem baixa estação e alta estação. Então, é necessário oferecer produtos diferenciados, porque terá públicos diferenciados também. Na alta estação, a gente sabe que tudo realmente sobe valores. E há um público que está disposto a pagar por aquele valor, daquele produto, naquele destino turístico. Vai realmente consumir um pouco mais. Então, a gente precisa compreender que há demandas diferenciadas e que vão realmente somente consumir no período da alta estação, né? E que estão realmente dispostos a pagar desde o curso do início da viagem até chegada naquele local, frequentar determinados lugares, poder realmente consumir e estar disposto a pagar um pouco mais para aquele momento. E também a gente tem uma demanda que vai realmente somente pagar por um valor um pouco menor na baixa estação. Então, a gente precisa compreender que é necessário ter produtos diferenciados devido a um público diferenciado também. E as tipologias dos grupos de viagens, né? A gente vai entender aqui uma tipologia diversificada, e aí a gente precisa estar nos materiais de segmentação turística para poder entender melhor quem são esses grupos, né? Quem são esses viajantes. E isso vai variar de acordo com a época também
das viagens e de consumo desses produtos, como falei anteriormente. Então, determinados grupos de idosos, de jovens, de crianças, né, vão ser diferenciados, né, a gente tem os grupos de famílias também, vão ser diferenciados porque eles têm em mente um determinado período do ano para viajar. E com isso, o produto também se modifica por conta desse grupo, né, que é específico. Então, a gente precisa compreender essas tipologias também desses grupos de viajantes, para poder entender melhor quem é essa demanda, identificar quem é a demanda que eu quero atrair para o meu destino turístico e poder propor um produto turístico diferenciado também. E, além disso, a gente vai falar sobre dessas influências, né, desses questionamentos que fazem parte da identificação da demanda, né, turística. É interessante identificar que há dois tipos de demanda para a gente poder compreender, que é a demanda efetiva e a demanda potencial, além das especificações que eu falei anteriormente. A demanda efetiva, o narrador próprio fala no seu texto, que é aquela que consome determinado produto, aquela que já consome determinado produto turístico, né? E aí eu posso citar como exemplo clientes que frequentam o empreendimento turístico. A demanda potencial é aquela que tem condições para consumir esse produto, mas não o faz por alguma razão. E aqui o motivo pode ser, né, o próprio desconhecimento desse produto. Um exemplo que a gente pode dar os clientes de um empreendimento turístico concorrente. Aí são o empreendimento turístico fala aqui de um resort ou de um motel, né? E aí a gente pode entender que esses clientes na demanda efetiva são clientes fixos, né? Eu digo fixos porque eles, além de eles estarem hospedados nesse resort, aqui eu cito para você esse conteúdo, de frequentar o espaço, eles passam a consumir o próprio produto turístico que aquele resort tem a oferecer, desde lojinhas, farmácia, né, atividade de passeios, de roteiros, né, que o próprio resort pode oferecer. Então, eles fazem esse consumo local, né, naquele local, eles não saem daquele espaço, eles frequentam aquele espaço e consomem o que aquele resort tem a oferecer. E a demanda potencial são pessoas que têm condições, de fato, para esse produto, mas não faz por uma razão. E aí pode ser que essas pessoas elas passem a consumir também nesse próprio local, mas elas não estão, ou não têm interesse, ou elas não conhecem que ao entorno daquele local tem também produtos diferenciados que elas poderiam consumir, né? Ou talvez por conta de desconhecer um determinado tipo de produto, um determinado passeio, né, um determinado ativo que tem em torno daquele local, passam a conhecer e não utilizar esse produto. Então, é importante entender esses dois tipos de demanda, que é efetivo, eles consomem de fato naquele local, entendem que pode haver outros tipos de ativos, né, em torno daquele empreendimento, mas elas preferem consumir somente o que aquele local, aquele empreendimento tem a oferecer. A demanda potencial, elas conhecem, ou, de fato, na verdade, elas desconhecem que existe um produto e, de fato, não querem concorrer com determinado local, determinado atrativo. Então, elas passam, de fato, a fixar em um determinado tipo de atrativo que para ficar nessa concorrência, né? O empreendimento do vizinho, né? Um resort vizinho tem algo a mais, eu não quero isso vai influenciar de forma negativa nos meus clientes. Então, há esses dois tipos de demanda e que a gente precisa também. Além dessa questão dessa identificação do que é demanda efetiva e do que é demanda potencial, né, que, de fato, há esse desconhecimento por parte do produto e que isso pode influenciar de forma negativa, né, eles podem achar que o resort do lado seja um concorrente, mas entender que essa influência da demanda turística ela segue alguns fatores básicos, né, e que vai influenciar, sim, nesses meus consumidores alvo, né, esses turistas visitantes. E aí a gente pode entender que a demanda turística ela vai ser favorecida por conta de preço, ela
vai ser influenciado também por conta do preço dos produtos dos concorrentes, preço dos produtos complementares que poderão surgir também nesse local, pela renda desses consumidores, né, pelo nível de investimento em divulgação, pela questão de modismo, variações climáticas, catástrofes naturais, disponibilidade de tempo livre também. Então, ela é influenciada, esse fluxo de pessoas, né, que a gente chama de demanda aqui, que são turistas ou visitantes, são influenciados por esses fatores, né? O preço do meu produto turístico vai influenciar em um determinado grupo, né, também, grupo de consumidor-alvo, o preço do produto do concorrente, né, aqui quando a gente fala de rendimento turístico, o meu concorrente vai influenciar também na vinda ou em atrair esses clientes, né, esses possíveis clientes para o meu rendimento, ou vai fazer vai propor uma concorrência com o meu empreendimento vizinho também. Os produtos complementares em torno da cidade, o destino também pode influenciar nesse produto e, consequentemente, nesses clientes alvos. E a gente fala também que a renda desses consumidores também influencia na vinda e por retorno dessas pessoas, desses locais. Por isso que fala que há esses dois períodos, né, do ano sazonal, período da alta e da baixa inflação, que há públicos diversificados, e isso é consequência da questão da renda desses consumidores, né, há consumidores que poderão consumir um pouco mais devido à questão financeira, e há consumidores que não poderão consumir um pouco menos por dessa questão financeira, que isso acaba influenciando também. Investimento em divulgação desses locais, desses empreendimentos, isso influencia também desses atrativos, empreendimento que divulga um pouco mais determinados tipos de atrativos, isso vai influenciar também nessa vinda, né, dessas pessoas também, e é interessante uma divulgação com a promoção desses destinos de uma forma bem planejada, bem organizada, para poder realmente atrair essas pessoas, chamar a atenção dessas pessoas para esses locais. Questão de modismo, mas, por exemplo, são as novelas em que determinados destinos e que as pessoas assistem aquela novela e acabam conhecendo esses lugares de uma forma, né, pela TV, e depois passam a conhecer de forma física, né? Então, eu quero assistir novela que passa na cidade da Turquia, eu quero visitar essa cidade, porque passou realmente a novela, passou alguns destinos, alguns atrativos, na verdade, nesse local. E eu achei interessante, então eu vou conhecer aquela cidade. E isso acaba sendo uma questão de modismo também, assim como aconteceu na Índia, né, e outros lugares. Determinados destinos turísticos são influenciados por conta de modismos, e as novelas, elas acabam auxiliando nesse processo. Variações climáticas e catástrofes naturais também acabam influenciando, né, a ida ou não, né, a determinados lugares. Eu falo de variações climáticas, porque existe também público que quer realmente conhecer determinados lugares, o período de frio, né, do inverno, e há outras pessoas que querem conhecer no período das férias, verão, principalmente, né, praias, né, destinos turísticos, por exemplo, no Nordeste do Brasil. E também devido à questão desses grupos, e dessa demanda turística é influenciada devido a essa questão dessas variações climáticas, né? Catástrofes naturais também podem influenciar a ida ou não a determinados lugares, né? O cancelamento de viagens a determinados destinos turísticos também. E a disponibilidade de tempo livre dessas pessoas, né? Questão que varia de acordo com o ano, trabalho e férias dessas pessoas. Então, isso tudo influencia, esses fatores influenciam na demanda turística. E, fim, destinos turísticos, o próprio Lomães Neto fala que um destino turístico se refere a um lugar onde os turistas pretendem passar seu tempo quando estão longe de casa, né? Aí, durante esse processo que eles identificam todos os atrativos, né? Ou provavelmente uma parte, né? Esses atrativos turísticos que esse destino tem a oferecer, né? Os serviços, equipamentos, né? Tudo que compõe a atividade turística. E a classificação desses destinos turísticos também, dentro dos destinos turísticos, compõe
5 tópicos, né, que eu tenho para falar para vocês dentro dessa classificação. Para se tornar um destino turístico, é preciso que esse destino ele tenha um de atrativo, né, esteja vinculado à atividade turística também, e aí atrativo turístico dentro do destino ele se torna um recurso que pode ser natural ou cultural, mas que tem que possibilite essa atração do turista à visitação. É preciso que esse destino turístico ele permita se tornar um complexo turístico, tenha um complexo turístico que vai se tornar, que vai possibilitar esse atrativo turístico, né, ser composto a partir de uma infraestrutura, e aí tem esse complexo turístico, ele, dentro do destino, ele precisa ser disponibilizar uma infraestrutura básica de apoio e também de alimentação, hospedagem, entretenimento, transporte, isso constitui esse centro urbano e que vai ser disponibilizado não só para a comunidade local, mas para quem visita também. Esse destino turístico ele precisa se tornar um centro turístico, e aí esse centro turístico ele nada mais é do que um aglomerado urbano que tem em seu território um raio em que esse raio é influenciado pelos atrativos que são capazes de motivar a visitação, né? Então, o centro turístico ele precisa ser direcionar essa motivação dessas pessoas à visitação. A área turística, ela já é um território que permite, né, a construção desses vários atrativos e que possibilita essa estrutura que vai relacionar a questão também de esportes, comunicação com esses elementos. Essa área turística precisa ser um meio de movimentação, que a gente fala, né? Um meio que vai, na verdade, de deslocamento e que vai permitir esse fluxo de ida e vinda dessas pessoas, e isso é interessante dentro de um destino turístico. E, por fim, a zona turística, que é, de fato, um território mais amplo, né, e que vai congregar mais de um centro turístico. E aí, a zona turística que vai permitir o encontro de diversos atrativos turísticos, por exemplo, dentro de um destino ou de determinadas pequenas localidades que vão oferecer um produto turístico diferenciado e que poderão fazer parte desse destino turístico também. Quando a gente fala desses destinos turísticos, a gente precisa entender que essas variantes, né, são influenciáveis e vai, de fato, compor esse destino turístico, de corredores turísticos, de região turística, de circuitos turísticos, de clusters turísticos, unidade, portões, polo turístico, né, a cidade se tornar um polo turístico, um ponto turístico e um núcleo turístico. As definições vocês poderão ter em acesso ao material de forma mais olhada em PDF, que vai facilitar essa leitura de vocês e a compreensão melhor. Mas são variantes que vão influenciar nesse destino se tornar um polo ou um atrativo turístico de fato. Né? Então, é interessante ter, pelo menos, em parte, né? uma parte dessas variantes para realmente compor esse local turístico, esse destino turístico que a gente tanto quer. E quase finalizando, quando a gente vai falar dessa questão dos destinos turísticos, a gente precisa que esses destinos eles possuam atratividade, sejam de fato um atrativo para motivar as pessoas a conhecerem e, consequentemente, retornarem. Não é somente conhecer no primeiro momento, mas gostarem daquele tipo de serviço que aquele local tem, seja o serviço, o equipamento turístico, a oferta turística seja interessante também, parte desse produto, e que relação com que essas pessoas retornem ao local novamente. Esse destino ele precisa se tornar um atrativo por conta dessas atrações, né? E a gente fala de atrativos naturais, construídos, culturais e sociais, precisa dessas atrações que isso motiva as pessoas a conhecerem determinados lugares, voltarem também novamente. É preciso atrativos que sejam convenientes, né? A gente precisa entender que a infraestrutura básica de um determinado destino turístico influencia, sim, na ida e no retorno dessas pessoas, né? Precisa de infraestrutura básica, precisa de meio de hospedagem, precisa de transporte público também para essas pessoas se locomoverem, precisa de um serviço de alimentos e bebidas interessante para poder essas pessoas
consumir nesse local ou nesse destino, atividade de entretenimento, de lazer, lojas, centros de informações, bem interessante, para poder fazer com que as pessoas movimentem a questão da economia desse local também. A acessibilidade, ela é interessante porque existem públicos que precisam dessa facilidade de acesso para chegar, a gente fala de rodovias, né? É interessante pensar nessa facilidade de acesso, quantas horas elas poderão se locomover, e o interessante é um período que nos prolongue muito, né, por mais de um dia para poder se locomover. Então, é interessante a acessibilidade em determinados locais e tem fluxo turístico também, acessibilidade em lojas, em centros de formações, em locais de entretenimento e lazer, como restaurantes, bares, casas noturnas, meios de hospedagem. A questão dos transportes também, isso também auxilia nesse processo, né? A acessibilidade ela é importante tanto para as pessoas que visitam como para as pessoas que residem no local. A questão da imagem, né, desse produto turístico ou desse destino, né, na verdade, a imagem de um produto que se torna, de fato, um destino turístico, né, que é algo um pouco maior, né, aí as impressões que esses turistas eles poderão ter desse destino turístico, desde o primeiro momento, eles conhecem, né, de uma forma virtual, por exemplo, e que depois eles passam a conhecer fisicamente esse destino turístico, esse marco turístico também, né, que um determinado cartão postal pode oferecer de impressão dessas pessoas. Isso é influenciado através daquela imagem, da imagem que esse destino turístico vai proporcionar. E o preço, né, que vai variar de acordo com essa classe de consumidores e, consequentemente, de serviços, né? E aí vai do valor mais alto até o valor mais baixo, de acordo com esses consumidores, né? Com esses consumidores altos, que são esses turistas. E aí vai variar de acordo com meios de hospedagem, né? Desde resorts, pousadas, hostels, desde de transporte também, e outras atividades que vão sendo influenciadas por conta da tipologia e dessa segmentação da atividade turística, né? Tipologia até de grupos de turistas também ou visitantes. Isso vai ser influenciado também por conta da sazonalidade, né? Dos valores mais altos na alta estação, dos valores mais baixos no período da baixa estação. E influencia também por conta dessa questão de destino, distância de destino, como falei, né? Então, é interessante pensar nesses ativos para poder identificar como poderia ser tratado um melhor destino, planejar esse destino turístico, ou replanejar esse destino turístico, e poderá ser pensado um produto dentro desse destino turístico, né? Um diferencial, uma inovação nesse destino turístico, né? A partir da oferta, o que eles poderão oferecer, da demanda, né, desse público-alvo, a partir desse somatório, né, de oferta e de demanda e desses equipamentos que vão, de fato, ser influenciados e como ativos dentro desse destino turístico. Resumindo, a oferta, ela proporciona o desenvolvimento dos ativos turísticos, né, que são aqui, por exemplo, os produtos, que são influenciados por diversos fatores motivacionais, né, porque, consequentemente, interfere na demanda, que é a procura, e este sinal se refere a um total de pessoas, turistas ou visitantes que se deslocam para determinados destinos e aí lugares fora de seu local de origem. Então, a oferta e a demanda vai, consequentemente, esse somatório ser influenciado por destinos turísticos. Até mais, pessoal, qualquer dúvida com relação a esse conteúdo, vocês podem procurar via e-mail institucional, os tutores também poderão auxiliar essas dúvidas de vocês, e espero que vocês leiam o material em PDF também para auxiliar nesse conteúdo, na compreensão desse conteúdo, e até mais.